Bom dia, querido, graça e paz. Estamos aqui novamente para lembrar você, motivar você a recordar todo o tempo que você é um abençoado em Cristo Jesus. O nosso versículo da semana é Efésios 1, no versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, sabemos que somos abençoados, sabemos que independe de circunstância, mas hoje vamos estar falando um pouco sobre como nós ativamos a manifestação dessa bênção em nossa vida. Sabe, muitas vezes temos algo, mas não estamos ativando os recursos já disponíveis para nós. E quando olhamos um pouco sobre o mérito de ativar a bênção, fazer com que a bênção se manifeste em nossas vidas, nós vamos perceber duas características em comum ao longo tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, aonde a bênção se manifestava. No Velho Testamento, nós vamos ler lá em Deuteronômio 28, no versículo 1, que diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele continua discorrendo em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos que iriam nos alcançar através da obediência dessa instrução. Já na Nova Aliança, nós podemos confirmar um texto semelhante em Tiago 1,25, que diz que, sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa palavra bem-aventurado, ou feliz, ou bendito naquilo que realizar. Na tradução da Bíblia Viva, eu gosto de a maneira como eles tratam, que eles dizem: Entretanto, se continuar olhando firmemente, com firmeza, na lei de Deus para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz. E Deus abençoará grandemente esse homem em tudo quanto fizer. Ou seja, nós vamos perceber que uma das maneiras de ativar a bênção já conquistada por Cristo Jesus na cruz é quando nós andamos em obediência. Então, uma das características para ativar a bênção na velha aliança ou na nova aliança seria a obediência aos mandamentos do Senhor. Na lei, muitos mandamentos, uma lei com muitos itens, mas na graça, na dispensação que nós estamos, o mandamento único de amar ao próximo como Deus nos ama, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor é o nosso mandamento na nova aliança para que nós nos mantenhamos abençoados e ativar a bênção sobre a nossa vida. Mas um outro princípio que nós podemos perceber em comum nas duas também estações, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é o princípio da semeadura. A obediência e a semeadura são as duas características que fazem com que a bênção seja ativada. Nós temos alguns exemplos interessantes de semeadura quando nós pensamos, por exemplo, em Pedro. Pedro estava vindo de uma pesca que não era abençoada. Pelo contrário, uma pesca sem a bênção, porque houve falta. A Bíblia diz que ele pescou a noite inteira sem ter nenhum resultado. Então ali nós percebemos a ausência da bênção. Mas Pedro empresta o barco a Jesus para que Jesus possa ensinar. Jesus chega na praia, tem uma multidão e ele precisa de um distanciamento. Pega o barco de Pedro, dá um distanciamento da praia e ali, por diversos motivos, a sua fala consegue atingir a todos. Mas ao ceder o barco para Jesus, Pedro, na realidade, estava ativando a bênção sobre a vida dele. Quando ele recebe o barco de volta, então já não é mais o Pedro com a ausência da bênção, porque diante dele está a palavra de Deus. E a palavra dá a ele uma instrução para ele jogar a rede. E nesse momento agora, numa condição de abençoado pela palavra,
e em obediência à palavra, porque ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, Pedro então tem uma pesca onde ele é acrescentado, onde a pesca é multiplicada a ponto de quase as redes se romperem. Da mesma forma, lá no Velho Testamento, nós vamos ver a viúva de Sarepta, quando recebendo o profeta Eli. Aquela viúva, ela está num período de crise, num período de seca, de fome, e ela tem o último alimento na casa dela. E quando aquele homem de Deus chega até ela, enviado por Deus, que diz que para ele ir àquele lugar, porque teria ordenado uma viúva para alimentá-lo, essa viúva, ela abre mão daquele alimento que ela dizia que era o último, para ela comer e para o filho comer e depois morrer. Esse texto está lá em 1 Reis 17, entre o 8 e 24. E aí ela recebe um comando do homem de Deus, uma palavra do homem de Deus, de fazer aquele último alimento e servir a ele primeiro. Ela faz, ela anda em obediência, ela coloca esse princípio da semeadura em prática. E a Bíblia diz que aquela farinha da botija dela, aquele azeite, aquele elemento para que ela fizesse o pão, não faltou mais. E ela alimentou o homem de Deus e na casa dela também houve provisão e acréscimo até que aquele período se passasse. Nós vamos ver também em 2 Reis, no capítulo 4, versículo entre 8 e 36, Eliseu sendo recebido por uma mulher rica, que constrangia ele a se alimentar quando ele passava, e então depois ela tem a direção de semear sobre a vida dele um quarto, reconhecendo que ele é um homem de Deus, fazer um quarto para recebê-lo. Essa semeadura sobre a vida dela permitiu que algo que estava sem a bênção, ela não tinha filho, era o que faltava para ela, era uma mulher rica, era uma mulher que tinha bens, mas faltava a ela a bênção de ter um filho. E por conta dessa semeadura, o homem de Deus libera uma palavra sobre a vida dela e a bênção chega e ela é acrescentada de um filho. Então nós vamos ver em diversos momentos que a semeadura, ela também é um princípio que ativa a bênção. Como nós podemos concluir em Filipenses 4, quando Paulo está agradecendo aquele povo que enviou para ele sustento, que fez questão de participar do ministério dele, não por constrangimento, não por tristeza, mas pelo desejo de semear na vida de Paulo, por crer que estava semeando no reino. Paulo diz que, a partir do versículo 18, que ele recebeu tudo e que tinha abundância, estava suprido, desde que Epafrodito entregou a ele o sacrifício agradável que aquele povo enviava. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, então ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A palavra aí para suprir, no grego ela é pilero, e ela quer dizer tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, tornar pleno. Ou nós podemos entender, abarrotar as nossas redes. Então, nós entendemos aqui que o resultado da semeadura, segundo Paulo, era essa ampla suficiência, esse prosperar, esse abundar, esse acréscimo da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, entendemos que existem dois princípios que a gente ativa a bênção em nossa vida: a obediência e a semeadura. Não vamos abrir mão disso, porque já somos abençoados. Não vamos deixar de ativar essa bênção na nossa vida, independente das circunstâncias à nossa volta. Eu creio em nome de Jesus que esse entendimento vai ativar coisas hoje ainda na sua vida, através de decisões do seu coração, para que você possa prosperar, abundar, romper as suas redes com as bênçãos do Senhor derramados sobre a sua vida. Pai, obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, porque entendimento está chegando, nossos olhos estão se abrindo cada vez mais
para que nós possamos desfrutar de sermos abençoados em Cristo Jesus. Nós te louvamos e declaramos uma semana próspera em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado na prática dessa palavra.